O que você quer aqui? Ok. Tem como você maximizar? Não é, porque não é PDF, é PDF, né? Porque teria que ir passando para baixo mesmo. Isso, tá bom. Então, pessoal, vamos começando, né? Assim, queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui mais uma vez com a gente nessa empreitada, fazendo uma atividade online que não é fácil, né? A gente esse ano está reaprendendo a fazer coisas com esse nosso novo normal, né? E aí a gente resolveu fazer essas oficinas online e a gente está se aproximando do final do ano, né? E geralmente no final do ano a gente tem muitas festas ligadas a essa questão do nascimento de Jesus e tudo mais. E aí a gente resolveu trazer, como a gente sempre faz o pastoril, né, os guisados e tal, a gente resolveu trazer para o Festival Folclorando uma oficina de pastoril, né? Trazendo a dança e tudo mais, mas para isso a gente vai dar uma passadinha bem rápida pela história. Eu peguei e coloquei aqui, fiz um PowerPoint que ficou agora aqui em PDF, fazendo um resumo dessa história, né? Então, eu vou lendo, porque minha memória vai aos poucos vindo, né? Vou ler aqui para a gente ir mais rápido também. Então, o pastoril é um espetáculo natalino extremamente importante no Nordeste brasileiro, principalmente nas regiões, né, em Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e na Paraíba. Pode passar, Barbosa. Segundo o Mário de Andrade e Gilberto Freire, as manifestações artísticas populares têm sua origem na dramaticidade religiosa, né? E aí ele vem falando que muitos folguedos apresentam essa questão da religiosidade, que tem a morte e a ressurreição, né? E essa luta, travam geralmente essa luta entre o bem e o mal, né? No pastoril, essa luta entre o bem e o mal, ela é caracterizada pelo cordão azul encarnado, né? Que aí eles falam desse bem, desse mal, desse perigo, dessa salvação. E segundo o Câmara Cascudo, ele fala que o azul e o encarnado têm as cores do manto de Nossa Senhora, né? E do Nosso Senhor, né? Então, essa questão do azul e do encarnado, que aparece em muitas manifestações da cultura popular brasileira. Tá? Pode passar, Barbosa. Mário de Andrade diz também que, com o passar do tempo, esses elementos profanos eles começam a sobressair nessa questão da religiosidade, né? E aí que verificamos nos entrechos dramáticos dos pastoris brasileiros, mesmo com eles sendo improvisados, que as suas músicas e danças revelam bases étnicas que dão origem ao nosso povo brasileiro. Então, ele fala que dentro dos pastoris a gente pode verificar elementos da cultura indígena, elementos da cultura afro-brasileira e elementos da cultura ibérica, né? Bora lá, Barbosa. Se alguém tiver alguma dúvida, né, qualquer coisa, depois pode ir perguntando também, tá? Então, eles relatam que a origem do pastoril não era inteiramente popular, e sim burguesa. Por quê, né? Muitos autores falam dessas questões, dessa representatividade religiosa, que elas eram antigamente realizadas dessa questão da burguesia. E aí eles falam que surgiu no século X, né? Peraí, Barbosa.
e vem das festas da Natividade. Essa festa da Natividade é o quê? É o nascimento de Cristo, né? São as festas que eles realizavam em comemoração ao nascimento de Jesus, né? E isso já está ali. E com representações dramáticas, com textos improvisados e frases melódicas, e textos religiosos cantados em gregorianos. Eles chamam isso de tropos, né? Esses tropos é que eram essas festividades, e essa como se fosse uma dramaturgia, não sei se eu posso chamar assim, né? Mas essa dramatização e essas fases dessa dramatização, eles chamavam de tropos. Pode passar, Barbosa. Aí eles vêm falando também que, com o tempo, né, os pastoris, esses tropos, né, eles se difundiram pela França e pela Inglaterra, e aí eles passaram a se dividir em 3 partes, essa dramaturgia, né, que eles chamam de anunciação do nascimento aos pastores, né, adoração dos reis magos, né, e o massacre dos inocentes, gente, o massacre dos inocentes de Jesus, né? Aí eles falam que esses tropos começaram a acontecer dessa maneira na Inglaterra e na França. E depois ele diz que esses 2 primeiros, né, que é a anunciação do nascimento, né, aos pastores, e essa adoração dos reis magos, ele se difunde, né, pela Europa e Portugal. E aí, através dessa, como é que se diz? A partir do momento que ele se difunde, né, isso vem parar aqui no Brasil, na época do período colonial, através dos jesuítas, né? Então, assim, nessa questão da origem, eles falam muito em relação a isso, que o pastoril chegou até o Brasil com essa questão da colonização de Portugal e através dos jesuítas. Vai, Barbosa. Vai, jesuíta. Aí, o que acontece, né? Isso ligado a essa questão da festa religiosa, né, que é o nascimento de Cristo, né? Muitos autores falam que é presépio ou lapinha, ou chamam o próprio pastoril de lapinha. Então, isso é uma coisa que a gente às vezes acaba não confundindo, né? Mas de autor para autor, eles vão relatando coisas, falando coisas, e às vezes na própria fala existem discrepância, não sei se essa palavra é certa, mas existe uma diferença, né? Então, eles falam aqui o presépio ou lapinha, diante do qual os pastoris eram realizados, né, eles eram dançados, datam do século XIII, né? E sua invenção ela era atribuída a São Francisco de Assis, né? E no Brasil, ele aparece por volta do século XVI em Olinda, né, através dos franciscanos. Ele começou a se difundir nessas festividades religiosas e tudo mais, dentro dessa questão das igrejas franciscanas. E, a partir daí, né, com o tempo, ele começou a sair... perder um pouco dessa característica do religioso tradicional, porque assim, existem muitos grupos de pastoris, né, que são especificamente religiosos, que vão lá e cantam para Jesus, e que muitos deles acontecem dentro das igrejas. Mas, segundo, né, por volta mesmo do século XVI, um padre, que eu esqueci o nome dele, o Frei, né, ele começa a reclamar e a querer tirar os pastoris das igrejas, porque ele acha que eles estão perdendo esse cunho religioso e estão pegando um cunho mais lascivo, mais como é que eu vou dizer a palavra? Mais sensual, e que não tinha muito a ver com a questão da natividade do nascimento do Cristo, né? Pode passar, Barbosa. E aí, segundo Pereira da Costa, né, por volta de 1840, começam a aparecer eram 2 olhos ali que eu não vi. As sociedades com o objetivo,
de dirigir uma solenidade. Então, ele fala dessa questão de várias sociedades das direções, né, ligadas à religiosidade e tal. E aí ele fala de dirigir solenidade, brilhantismo e decência, o natalício do Messias. E por meio dessas representações teatrais, tais como a Sociedade Natalense e a Sociedade Nova Pastoril, é que acabam se transformando em espetáculos, né? E aí, assim, quando ela deixa, apesar de ser dessa questão dos autos natalinos também serem solenidades espetaculosas, né, que a gente vê que em muitos lugares ainda hoje tem essas questões de não só no Natal, né, mas dessas questões de teatralizar o nascimento, a morte de Cristo, né, a ressurreição. Então, todas essas coisas elas estão de alguma maneira representada. E aí, mais o pastoril, o espetáculo do pastoril, né? O pastoril, a dança, a música e essa questão artística, ela está relacionada ao nascimento, né? À natividade mesmo. Pode passar, Barbosa. Estou falando rápido. Aí a gente passa para essa questão. Um dos pastoris mais tradicionais do Recife, né, são os dos irmãos Valença. Na verdade, os irmãos Valença eles já estão no início do século XIX não, do século XX. Mas, assim, no século XIX, o pastoril da família Valença apareceu em Recife, né, através dos bisavós, dos avós, né, dos irmãos Valença. Só que eles continuaram, a família ela foi difundindo o pastoril da família Valença no Recife, né? Aí, assim, tanto no século XVII quanto no XVIII, não se via muitos grupos de pastoril, né? Era uma representatividade religiosa e tudo, mas assim, do século XIX para cá, né, começaram a aparecer vários grupos de pastoril. E isso se dá muito através dessa família, dos bisavôs, dos avós, dos irmãos Valença, esqueci o nome deles agora. Mas esqueci o nome deles. Mas, assim, vem muito com essa família. Hoje já não acontece mais, mas a partir deles, vários grupos de pastoris começaram a difundir a cultura, né? Lá principalmente em Pernambuco. E aí os personagens utilizados pelos irmãos Valença eram a culpa, libertina, muito engraçado, né? Porque essas palavras elas têm todo um cunho, né? Dessa questão religiosa, não sei se é tradicional, Marcinha depois pode falar, porque ela é mais religiosa do que eu, mas que às vezes fica muito na nossa cabeça com essas questões da religiosidade mesmo, né? Que é a culpa libertina, religião, graça, Gabriel, que é o anjo, as pastoras, Luzbel, que se não me engano, Luzbel é o demônio, né? É mestra, Diana, contramestra, Eva, que tem toda uma ligação, né, com como é que se diz? Eva foi a grande culpada, né, do pecado, né? Argemiro, monge, Flora, Herodes, centurião e Cinto. Dentre os outros personagens do pastoril profano, que eles, às vezes a gente não gosta muito de falar essa questão do religioso profano, mas os autores, né, principalmente Câmara Cascudo, Mário de Andrade e alguns autores mais antigos, né, e tal, eles falam muito dessa questão do pastoril religioso, que é o pastoril que está lá na igreja, que faz o alto de Natal, que tem todo um cunho de devoção, né, e o pastoril profano, que alegria. É muito engraçado, né? Que eles dizem muito que vem dessa questão das festas dionisíacas, né? Que era a festa do quê? Era como se fosse a festa do pecado, de beber, a festa, né? A festa da festa. Né? Dionisíaco era muito assim. Então, assim, eles mesmos falam que vem dessas questões da festa dionisíaca e vai para esse lado profano, que é alegria,
a festa, é o dançar, enfim. E aí, quando ele fala dos personagens do pastoril profano, eles também eles falam do anjo, da estrela do norte, o cruzeiro do sul, da cigana, além de outras figuras que aparecem ocasionalmente, né? E isso vai de região para região. Então, assim, nesses lugares que a gente falou, de um lugar para o outro, muitas coisas já modificam, né? Modifica a questão dos personagens, a questão mesmo da história que eles vão contar, e existe uma liberdade muito grande. Cada um vai fazer a sua jornada, né? Ontem mesmo a gente estava falando sobre essa questão da jornada. Cada um vai fazer, é como se fosse roteirizar mesmo aquilo que eles vão fazer durante a jornada natalina desse nascimento, desse pastoril, né? Então, de lugar e de região para região, muitas coisas mudam. Mudam os personagens, mudam as músicas, mudam a forma de dançar, muda um monte de coisa. Peraí. Aí ele baixa aí, Barbosa, que eu estou querendo baixar aqui no meu computador. Hoje o pastoril ele perdeu, né, em sentido hierático e lírico, né? Mas tornou-se um gênero popular, né, de representação diferenciado e que atingiu a sua própria forma. Então ele atinge a sua própria forma a partir do momento que ele tem essa liberdade, né? Quer dizer, a partir do momento que ele começa a se transformar, e muitas dessas coisas acontecem mesmo para eles não se perderem, né? Para não deixar de existir. Então, assim, falei rápido, correndo, né? A gente aqui no Rio de Janeiro, de repente a Lula até pode falar um pouquinho melhor, a gente tinha as pastorinhas de Realengo, né? Que, uma vez lendo sobre, era um grupo de pastorinha que eram de caráter religioso mesmo, né? Dentro da igreja ali onde a minha mãe mora, na igreja Santa Rita, eu me lembro de uma senhora falando também que tinha os pastoris dentro da igreja. Então, mas assim, esse pastoril, ele era relativamente, né, ele era religioso, de cunho religioso, né? Mas esse que a gente hoje vai trazer aqui, através dos movimentos, através das nossas falas e tudo mais, é esse pastoril mais chegado para o profano, né? A gente não sei se é o profano, das festas, da festa, da música, da alegria, do rebolar, sabe? É meio isso. Lola, quer falar? Do nascimento do nosso pastoril? Da companhia? Não está dando para ouvir. Não está dando. Peraí. Deu agora? Tá. Então, gente, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão aí. Tomara que vocês tenham escrito seus trabalhos. Pode ser trabalho antigo no Folclorando. Muito bem, Rita. Isso mesmo. A gente dá uma passada para todo mundo ficar curioso e correr atrás, né? Dessa brincadeira que para a gente é muito especial. A gente adora fazer o pastoril, até porque virou uma grande brincadeira mesmo, assim, entre a gente. Tem toda uma disputa até hoje entre o azul encarnado, quem sempre foi azul, quem sempre foi encarnado. Vocês vão ver que a gente vive brincando disso. Mas vivo encarnado, tá? Valeu. Bom, é o seguinte, essa história, né, que veio de uma história oficial, que é a história da igreja, né, ela que era feita ali, dentro da igreja e tal, parará, proibiu aí mesmo que o negócio dá certo, porque aí saiu de dentro da igreja e começou a tomar o átrio assim, da igreja e os outros pátios, outros lugares onde era possível brincar, né? E a gente tem esse poder maravilhoso de transformar a devoção, não que as pessoas não fossem mais devotas. Claro que tem uns pastoris assim e outros assado, mas a gente tem esse poder de juntar a devoção com a diversão, né? A gente vai ver outros autos também de Natal, por exemplo, as folias de reis, né? Que muito presentes aqui no Rio de Janeiro, que eu não sei se o pessoal vai falar, mas enfim, provavelmente vocês já viram em algum momento. E essa coisa do dramatizar, né, sempre foi uma forma de catequese, né? Uma forma de você passar a informação para outra pessoa, não só
das religiões, mas de outras formas também, né? O interpretar, ele chega muito próximo, assim, né? A dramatização, ela chega muito próxima da gente, até porque ela vai batendo em vários sentimentos nossos, assim, do nosso inconsciente coletivo, né? E o pastoril, vamos dizer, aqui no Rio tinha as pastorinhas da Usina, as pastorinhas da Piedade. Hoje em dia tem um grupo que faz um de Realengo, desculpa, eu falei errado. Tem um grupo aqui que faz, até hoje, o Pastoril da Matriz, que junta as crianças do Morro Santa Marta com uma professora muito querida que partiu, mas que deixou essa herança ali com os filhos, com a avó, com todo mundo. É uma coisa bem de família, e as crianças do Santa Marta, onde tem uma folia maravilhosa, que são os penitentes do Santa Marta. E para nós, esse pastoril já chegou há muito tempo atrás, porque um dia me chamaram, um diretor de teatro me chamou para coreografar, sabendo que eu mexia com cultura popular, coreografar um pastoril, ia passando na TVE, isso tem muitos anos. Então, comecei a pesquisar muito, né, porque eu tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto mesmo, assim. Comecei a pesquisar muito, e dentro daquela... aprendi que cada grupo tem a liberdade de criar suas coreografias, apesar de que tem toda uma formação, tem os 2 cordões, né? Vocês devem falar isso mais para frente, cordão azul, cordão encarnado, e fazem formações no espaço que são muito parecidas, né? Abre as filas, vai por dentro, faz rodas e tal, sempre intercalando o cordão azul, o cordão encarnado, muitas vezes intercalando, mas sempre obedecendo essa ordem dos 2 cordões, e a Diana, no caso dos pastoris pernambucanos, que é que tem as 2 cores, né? E aí eu coreografei para esse trabalho, foi um trabalho muito querido, assim, muito bom. Tinham pessoas até famosas, Luísa Tomé, atriz, a Cássia Kisse, um monte de gatas lá, na época todas éramos muito gatas, e foi um pastoril muito bonito, assim, muito importante. Aí eu trouxe todo esse material, nem sei que ano foi isso, mas enfim, eu trouxe todo esse material para a companhia, e continuamos pesquisando, e resolvemos desse pastoril, que era enorme, tiramos algumas coisas dentro do que a gente tinha visto também, começou a conseguir ver em campo ou ver através de vídeos e tal, pesquisando muito, que não era tão fácil assim pesquisar, né? E aí começamos a montar o nosso pastoril, mas as coreografias, na verdade, mantêm ainda o que eu tinha feito lá atrás, e a gente vai mudando conforme o tempo, né? Porque entra um, entra outro, cada um dá um palpite, a gente vai dinamizando isso. E uma coisa muito, com a mesma estrutura que a gente viu muito em campo, foram os reisados de Sergipe, que tem uma estrutura muito parecida, dos 2 cordões, da brincadeira, de um personagem maravilhoso, que é o velho, né? Um velho está ali, está até com a barba branca, cabelo branco. Sempre foi o Frank, né? E tinha alguns momentos a gente teve 2 velhos palhaços que fazem essa ligação das meninas com o público. Então, lá em Pernambuco, que é esse que a gente vai ver hoje, tem vários tipos de pastoril, tendo aquele mais fofinho, religioso e tal, até o baixo meretrício. E isso vira uma grande brincadeira no Natal. Outro dia mesmo eu perguntei para um pesquisador de lá, continua acontecendo, claro, tem uns que não acontecem mais, mas é o que é, né? Que assim, continua acontecendo. E isso é muito legal a gente ver, porque sai de todos esses símbolos natalinos que a gente tem, do Papai Noel, o Pinheirinho, são símbolos que vieram, sim, de uma cultura oficial, mas a gente conseguiu descolonizar isso de alguma forma e virar uma coisa bem popular, bem brasileira, né? Com muitos requebros e tal. Mesmo mais docinho, mais religioso, ele tem também toda uma pegada de mexer o corpo, né? O corpo está presente com todo o seu potencial. Um minuto. Então é isso. Só um minuto, gente. Daqui a 2 minutos essa reunião vai cair e a gente volta no mesmo link, tá bom? Então eu continuo falando, continuo falando. E aí a gente foi, enfim, virou, a gente já faz um tempo. Hoje em dia a gente junta com outras manifestações. É um espetáculo, sempre foi um espetáculo. Mesmo as pastorinhas
lá religiosas, elas traziam essa coisa, o espetáculo nesse sentido de trazer algo para o outro ver, né? Trazer uma forma de cantar, de falar, de dar uma mensagem, né? Então, aí a gente vai transformando sempre, trazendo outras coisas, sendo um espetáculo, a gente se dá o direito de trazer outras manifestações, como participações especiais do boi, enfim, faz todo um texto, né, que tem tudo a ver com os personagens, quer dizer, com a cigana, enfim, com os outros personagens que existem até hoje. As pastorinhas daqui do Rio também tinham esses mesmos personagens que a Rita falou, né? Então, quer dizer, dessa situação católica, bíblica e tal, chegou no povo e virou a alegria do povo. Muita gente se diverte muito com os pastoris, muitas famílias brincam muito na época do Natal. Melhor do que comer, beber. Pelo menos a gente se mexe, ricocheteia e torce pelo encarnado. Chega, né? Não acaba o negócio. Acaba. O que vem agora, dona Deusa? Então, depois, no próximo bloco, a gente vai começar já com aquecimento e a mexer o corpício, tá? Vamos embora. Na volta, a gente já volta com a música